A minha entrevistada de hoje é Caterine Buzo, que é economista, é CEO da Blue BI Agro, é especializada em soluções de business intelligence para o agro, e ela é autora também do e-book Como Investir em Ativos Financeiros do Agro. E eu vou conversar com a Caterine sobre esse tema, exatamente, como investir em ativos financeiros do agro, trazer uma perspectiva desse agro tão pujante que o Brasil tem, falar do e-book e contar um pouco da história da Caterine. Que prazer ter você aqui, Caterine. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Igualmente é um prazer estar aqui com vocês, Divino. Quero saudar todos do AgriProsa. É um grande prazer estar aqui com vocês. Caterine, me conta uma coisa, você é de onde? Bom, eu sou de São Paulo, né? Mas tenho aí Paulistana? paulistana. Bom, paulistana também tenho a minha cidade do coração, que é Ah, Atibaia, aí no interior de oh, São Paulo. linda Né? cidade. Mas com uma carreira internacional também, eu sou chilena de coração, né? Acredito que aqui no Brasil nós temos aí um agronegócio muito interessante, né? A gente tem aí algumas coisas muito legais. Vamos contar um pouquinho dessa sua história. Você é economista, né? Por que você escolheu economia como profissão? Maravilhoso, eu adorei essa pergunta. Bom, basicamente, quando eu comecei a estudar economia na FAP, foi muito interessante porque na primeiro dia de aula, o professor perguntou: por que vocês estão fazendo economia? Por que vocês estão estudando economia? 95% da classe, né, acabou respondendo: quero dinheiro, quero ficar rico. E eu respondi que eu queria estudar o desenvolvimento. Então, essa foi realmente a minha primeira motivação, né? Entender um pouco desses processos do crescimento, desenvolvimento econômico. Inclusive, dentro da minha tese de graduação, que acabei recebendo um prêmio pelo Conselho de Economia, né, de São Paulo, falei sobre os investimentos estrangeiros no Brasil e a relação com o crescimento econômico, Divino. Que legal, que bacana. Você falou alguma coisa do Chile. Onde é que o Chile entra nessa história aí? Oh my God. Bom, o Chile basicamente veio depois, né, da minha graduação. Eu fiz a graduação na FAP de São Paulo, onde eu me graduei como melhor aluna do curso. Trabalhei na Câmara de Energia brasileira, na parte de inteligência de mercado. E depois disso, né, eu falei assim, poxa, sim, teve uma situação interessante na Câmara É. que foi um trabalho com a EXIM da Colômbia, né, a Câmara de Energia da Colômbia, e eu falei Uhum. assim, puxa, eu preciso aprender espanhol, vou fazer um intercâmbio internacional, então fui para os Estados Unidos, lá na Califórnia, depois fui para o Chile para estudar espanhol e me apaixonei pelo país, acabei fazendo uma pós-graduação lá de estatística avançada na Católica do Chile, e tive aí lindos 8, quase 9 anos, né, trabalhando com as empresas da América Latina. Do Chile você voltou direto para o Brasil. Sim. Bom, então foi mais ou menos assim, né? Na verdade, eu tenho a minha empresa lá, né, no Chile, de Business Intelligence, e basicamente vim para o Brasil a férias. Entretanto, eu acabei recebendo um convite muito legal da Timos Energia, que é uma empresa, uma das maiores consultorias de energia do Brasil. Inclusive, quero mandar um abraço aí para o Alexandre Viana, o CEO da empresa. E começamos um trabalho com a CGN Brasil, que é de energia eólica, energia solar. Então, acabei tendo que abrir as pressas, né, da minha empresa aqui no Brasil, foi muito legal, começamos esse projeto de energia e, em seguida, começamos também para o agronegócio. Aí, acabei recebendo um convite para ir para a Europa, né, o ano passado, estive aí alguns meses na Europa, Holanda, Alemanha, Bélgica, França, e agora estou voltando também para o Brasil para a gente tocar nossos projetos do agronegócio e energia. Basicamente, o que você estava fazendo na Europa? Na Europa foi muito legal. Primeiro eu cheguei em Harônia, né, no norte da Europa.
Aí tive a oportunidade de ter contato com fazendas, muitas fazendas ali do norte da Europa, porque na fronteira com a Alemanha, né? Então, tive a oportunidade de conhecer fazendas verticais, todo o processo de transição energética que a Holanda tem feito, né, dentro do agronegócio com as eólicas. Tive a oportunidade de conhecer também os sensores, tratores com sensores, né, toda essa parte de tecnologia. Depois disso, eu acabei indo para a Alemanha, na Bavária, né, na Bavária alemã, Oberstaufen, que é na fronteira com a Áustria. Aí tive um pouco mais a oportunidade de conhecer um pouco da parte mais financeira. Então, entendi como a parte do stock market, né, da Alemanha funciona. Lá tem, por exemplo, Cologne, que é um dos maiores centros financeiros, né? Entendi como que eles analisam as empresas e fazem os investimentos. Um pouco do nosso e-book também veio dessa experiência, porque você, quando está falando de investimentos do agronegócio, você precisa entender como que os investidores analisam isso. Então, earnings, return on investment, return on asset, return on equities, né? Tudo isso é muito importante. Aí, para finalizar, tive uma pequena experiência aí na França, mas um pouco mais na Bélgica. Na Bélgica, a gente teve a oportunidade de ter contato com drones. Então, como é feito a análise de drones, mapeamento do solo, agricultura de precisão, toda essa parte mais tecnológica, né, de que vai realmente com a informação do campo, né, irrigação automatizada, análise da saúde do solo, NPK. Então, aí tive um pouco mais dessa experiência. O seu contato com o agro, ele começou aqui no Brasil ainda ou ele começou fora do Brasil? Bom, o meu contato com o agro foi muito bacana, muito interessante, porque, na verdade, o ano passado, antes de ir para a Europa, tive uma oportunidade de ser convidada como sócia de uma agente de investimentos do Safra, do Banco Safra, né? E aí com o Alessandro De Simone, que é diretor jurídico da Associação Brasileira de Logística, Associação Brasileira de Distribuição, a Ana Maria Pimenta, que também foi supervisora aí da fiscal, né, da Câmara de Energia. E dentro desse contexto, a gente observou que tinham oportunidades muito interessantes do agronegócio, principalmente com a automatização dos preços nacionais, né, do AgroLink. Então, a gente tomou aí mais de 100 produtos automatizados, com preço nacional e estadual automatizado. Começamos também uma análise financeira internacional, né, de todas as empresas do agronegócio, e análise de preços internacionais de commodities do Invest.com. Então, aí foi muito legal, porque nós começamos esses dashboards, entendemos que existia uma demanda importante de tecnologia para o agronegócio. E depois, quando eu acabei indo para a Europa, né, acabei indo lá para a Holanda, isso ficou muito mais evidente, a necessidade de tecnologia, a necessidade de informações, porque realmente aqui no Brasil a gente tem, nós somos muito bons com as commodities, mas existe um gap tecnológico importante. E aí, para finalizar essa parte, né, eu acredito que, puxa, assim, nós temos que ter consciência da nossa realidade. Então, a gente está enfrentando uma competição internacional muito forte, né? E basicamente, agora existe também uma coisa que a gente está falando muito na Europa, é sobre esse novo alinhamento estratégico dos BRICS, da China, Rússia, Índia, inclusive a África. Então, se a gente não realmente tomar cuidado com essa parte, existe um risco muito grande de perda de competitividade internacional. Você falou do Business Intelligence, né? Que você já trabalhava com Business Intelligence lá no Chile, né? Me fugiu o país aqui agora, rapidamente. Você trabalhava no Chile com Business Intelligence e depois veio para o Brasil também trabalhar com o BI. O que é o conceito do Business Intelligence?
Muito legal essa pergunta, parabéns, viu? Bom, Business Intelligence basicamente trabalha a estratégia de Hum, negócios. A gente trabalha com a estratégia de dados, ou seja, na empresa, né, nós temos os dados internos que precisam ser estruturados de uma forma estratégica. Então a gente vai na empresa, pega todas as tabelas, todas as informações. Então, vamos lá. Você tem a tabela de finanças, tem informação de finanças, tem informação de clientes, tem informação de operações, informação de contratos, né? E a partir disso, a gente tem as informações externas, então informação de mercado, informação de segmentos, informação de desempenho econômico, por exemplo. Com o Business Intelligence, a gente traz tudo isso para uma mesma plataforma, a gente traz tudo isso, centraliza essa informação estratégica e trabalha com dashboards, ou seja, gráficos que vão trazer a informação estratégica de uma forma muito fácil, muito rápida para as empresas. E isso ajuda, primeiro, a diminuir os custos, porque você acaba identificando onde estão seus custos, onde estão seus principais clientes ou as suas principais operações. Então, dessa forma, você consegue alocar os seus recursos de uma forma muito mais eficiente, muito mais segmentada, né? Um trabalho que a gente está desenvolvendo agora com uma empresa de energia solar, que é a Sunmob, mandou um abraço aí para o Alexandre Bueno, dos sócios, inclusive, fazer uma análise segmentada, geolocalizada. Então, você só de bater o olho, quais são meus principais representantes comerciais, quais são as principais cidades que eu faço as vendas, onde estão alocados os meus recursos, quais são os principais canais. Então, isso representa um aumento de competitividade muito maior. Em resumo, centralizar as informações e trabalhar isso de uma forma estratégica. Você falou que nós somos bons em produzir, mas que existe um gap tecnológico importante. Que gap é esse? Jesus. Bom, o que que acontece, né? O que nós temos observado, tá? Pelo menos no Brasil, Hum, eventualmente em alguns lugares também da Argentina, do Chile, é, muitos produtores não têm essa facilidade, né, com a tecnologia. Então, acabam utilizando muito Excel, mesmo quando a gente fala de BI, né, dessas análises com os dashboards, são dashboards muito simples, que infelizmente assim não tem a informação necessária, não tem informação internacional, não traz informação de mercado como deveria. Então, o que a gente está tentando trabalhar é o seguinte: pegar informações internacionais. Ok, como o pessoal analisa os dados na Holanda? Como o pessoal analisa os dados na Europa? Né? Como o pessoal na Bélgica vê as informações que vêm dos drones? Quais são os principais KPIs? Quais são as principais Key Performance Indicators? Quais são os principais indicadores? Só para dar um exemplo, né? Nós começamos agora um projeto de gestão agrícola, de estoques. Então, onde estão os silos? Qual é a informação da temperatura por silos, né? Silos metálicos, de armazenamento. Isso ajuda, inclusive, a diminuir as perdas da produção. Nós temos feito um trabalho muito legal com Moçambique, inclusive já fizemos aí alguns workshops com Moçambique, né, falando sobre esse tema do Business Intelligence. E uma coisa que a gente tem observado se você não começar, se as empresas, né, aqui no Brasil não começarem a investir em sensores, não começarem a investir em armazenamento automatizado, drones, sabe? São coisas que podem aumentar o rendimento da colheita em mais de 25%, diminuir perdas em 30%. Então, são cifras importantes, né, para o mercado. E além disso, puxa, aí só para finalizar, tá? Não quero me estender muito, mas se a gente pensar no tema dos preços internacionais e preços nacionais, quando chega a safra, vou fazer uma brincadeira, tá? Pedir licença para hum, fazer uma brincadeira. Aí chega a safra, é Carnaval de Salvador, né? Que o pessoal, todo hum. mundo sai para vender, querem aí quitar eventualmente os débitos do período entre safras. Então, aí o preço despenca, né? O preço vai lá, despenca, todo mundo coloca o produto no mercado e aí o preço despenca. Porém,
depois, né, fazendo uma análise de previsão de preços, fazendo uma boa análise de forecast, a gente consegue identificar quais são os períodos de alta, quais são os períodos e aí vem uma coisa muito casada, né? Porque você tem que investir em armazenamento e investir em informações de previsão de preços. Investindo nessas duas coisas, você consegue guardar teu produto até o período depois, né, dessa baixa, né, dos preços, segurar um pouco para aumentar a rentabilidade. Então, tendo essas informações estratégicas, isso pode apoiar de uma forma muito importante as empresas no Brasil. E tem sido subestimado, né? A gente vê dashboards assim muito simples, dashboards que são, às vezes, o pessoal, não tem problema você usar um Excel. Assim, para a gente, nós automatizamos Excel. O problema é ficar só no Excel. O problema é ficar só na tabela dinâmica, ou você pega a informação do RP ou a informação do SQL, por exemplo, e faz aqueles dashboards ou aquela informação super simples. Nossos dashs a gente sempre trata de fazer de uma forma muito legal, muito dinâmica e inovadora, sabe? Então, eu acho que é isso que é importante trazer para o Brasil. Bom, nessa última parte agora vamos falar a respeito do e-book que vocês lançaram. Eu gostaria de entender qual que é a ideia do e-book, se já foi lançado ou se ainda vai acontecer o lançamento. Muito legal. Bom, o e-book, ele já está sendo comercializado, inclusive quero agradecer ao Ronaldo Mendes, né, jornalista do Conselho da Associação Comercial de São Paulo do Agro, o professor Paulo Galvão Bueno, né, que ganhou o prêmio de professor do ano aí do Corecon da Paraíba, Conselho Regional de Economia. Ele já está sendo comercializado, nós temos aí a nossa plataforma, porém, no começo do próximo ano, já estimamos fazer o lançamento do livro físico, com a venda pela Amazon, por exemplo. Inclusive, fui chamada para fazer parte do conselho editorial de uma revista da Paraíba. Então, eu acredito que tem aí um potencial bem bacana. Estamos recebendo também o apoio para o lançamento da FAP, na FAP de São Paulo, né? Tem uma parte lá do agronegócio. Então, existem aí algumas formas muito bacanas que a gente está começando a lançar realmente o e-book em todas as plataformas digitais. O que vocês abordam nesse e-book? Bom, nesse e-book nós fazemos um overview muito interessante para para todos os stakeholders, né? Então, basicamente, nós temos duas pontas que são importantes. Quem recebe os investimentos e quem faz os investimentos. Na parte inicial do e-book, nós falamos muito sobre a estrutura do agronegócio, fazemos um overview. Então, quais são as principais commodities agrícolas, quais são as principais commodities pecuárias, quais são os principais temas de exportação, tá? E depois aí vai para a parte divertida, né? Que todo mundo gosta de dinheiro. Aí a gente já vimos aí pelos alunos da FAP, todo mundo gosta de dinheiro, né? Então, basicamente, nessa parte de ativos financeiros, a gente faz um overview dos tipos de investidores, ou seja, eu sou um investidor conservador, né? O pessoal fala lá no Chile, é cartucho, né? Então, eu sou um investidor conservador. Eu quero manter pelo longo prazo, eu quero liquidez intermediária, ou sou um investidor agressivo, quero liquidez imediata, tudo no curto prazo. Então, nesse caso, quais são os investimentos mais recomendáveis? Quanto tempo eu devo deixar? Quanto tempo? Quais são os indicadores que eu tenho que analisar? E aí, na última parte do nosso e-book, nós trabalhamos uma coisa muito legal, muito inovadora, que está realmente uma super tendência na Europa e nos Estados Unidos, que é a tokenização. O que é a tokenização? É basicamente transformar ativos agrícolas em tokens, ou seja, bitcoins. Hoje a gente tem algumas plataformas, AgroCoin, por exemplo, que fazem a comercialização das commodities agrícolas. Porém, isso tem que ser feito com muito cuidado, muita atenção. E por quê? Existem diferentes tipos de tokens. Por exemplo,
tokenização de projetos, né? Hoje a gente está falando muito na Europa sobre o tema da agricultura sustentável. Então, quero investir em agricultura sustentável, preciso tirar o dinheiro, o recurso da minha fazenda? Não. Você pode transformar isso num white paper, fazer um smart contract, por exemplo, né, com um apoio profissional, e hoje um processo de tokenização tem um valor aí médio de R$ 50.000. Com R$ 50.000, você consegue fazer a captação de, por exemplo, aproximadamente 30 milhões. Então, acaba sendo um recurso muito bacana, e a parte disso, aí vem a cereja do bolo, né? O ponto da tokenização é que você elimina intermediários financeiros. Então, ou seja, você, em vez de ir lá no banco, ficar lá se humilhando, por favor, preciso de dinheiro, por favor, preciso de... Não, você pode colocar, fazendo claro, né, um bom white paper, um bom smart contract, que é um contrato inteligente, você pode levar essa demanda para o mercado financeiro e os investidores podem acabar aplicando. Então, você elimina custos de captação, taxas de juros, e assim, desculpa, mas hoje em dia no Brasil as taxas de juros, e Moçambique também, tá? As taxas de juros são proibitivas, assim, é um crime às vezes o que eles fazem realmente com os agricultores, com os produtores. Então, essa é uma forma muito mais efetiva, né, muito mais barata de fazer captações, tá? A partir disso, né, a gente faz esse relacionamento, explicamos para cada um dos ativos financeiros, fazemos a descrição das definições, quais são os riscos, quais são os benefícios, qual é o desempenho no mercado financeiro atual, né? Falamos um pouco também aí da CVM, quais são as restrições para a CVM, tem investimento, como benefícios de imposto de renda, tá? Então, com tudo isso, a gente consegue fazer entregar informações de valor para tanto investidores como captadores de recursos e captadores de investimento. Vocês trazem dicas práticas também nesse e-book? Sim, sim, trazemos dicas práticas, por quê? Essas dicas, elas falam muito sobre, ok, eu tenho um problema na captação de recursos. O que é mais indicado? Eu tenho uma estratégia, né? O que é mais importante. Eu tenho uma estratégia de curto prazo, eu preciso de dinheiro no curto prazo. O que é mais indicado? Né? Tenho uma estratégia de projetos, um projeto que vai demorar 1 ano, 2 anos, 3 anos. O que é mais indicado? Né? Uma coisa assim, muito breve para mencionar só para dizer um exemplo, né? Quando a gente fala de investimentos agressivos, ou investimentos que têm uma liquidez imediata, temos, por exemplo, ações. Só que ações, quando a gente está falando de ações, tem ordinárias, preferenciais, tem ações híbridas, a gente tem small caps, a gente tem ETFs. Uma coisa que é muito tendência aqui no Brasil é o tema dos fiagros. E quando a gente fala de Jesus. Fiagro é realmente, assim, a gente tem que olhar com muito carinho, tá? Para os fiagros, porque os fiagros, eles não estão só, como a gente pode pensar, investimentos de projetos, fundos de investimento, né? De projetos. A gente também tem fiagros imobiliários, ou seja, tem um projeto de expansão, tá? Da fazenda, por exemplo, como que a gente pode captar esses recursos de uma forma eficiente? A gente tem fiagros, inclusive, de recebíveis. Então, toda uma estrutura pode parecer complexa, mas a gente traz de uma forma bem simples no nosso e-book. Qual é o público que vocês pretendem atingir com o e-book? Bom, nosso e-book, o e-book ele está em 2 idiomas, né? Ele está em inglês e está em português. Para o e-book em inglês, que é o Doing Agribusiness em Brasil, a gente está buscando realmente investidores de fora. Como eu tenho essa tese em investimentos estrangeiros, nós fomos lá para fora, estamos indo lá para fora. Olha, esse é o agronegócio brasileiro. Isso são as oportunidades que nós temos aqui. Então, nós estamos trazendo investidores para o Brasil. E dentro do Brasil, nosso objetivo é atingir
tanto os investidores, por exemplo, do mercado financeiro, né, venture capitals, que estão relacionadas com investimentos, que fundos de sustentabilidade, explicar para eles quais são os portfólios, qual é o portfólio, né, que eles têm disponível e como eles podem aproveitar essa oportunidade. E, por outra parte, para os produtores, agricultores, todos os stakeholders do agro, como eles podem captar investimentos, aonde eles podem analisar quais são os tipos de investimento que eles podem buscar a captação, tá? Inclusive, como eu tive esse contato com o Safra, né, com esse agente de investimentos do Safra, Angélica Blanco, por exemplo, então, nós temos como fazer essa ponte, e ali a gente explica como fazer a captação, como fazer os investimentos, e, inclusive, nós temos como colocar esses produtores ou esses investidores em contato com agentes de investimento que trabalham com isso, tanto para captação como para o investimento. Muito bem, sucesso no e-book. Eu tenho certeza Maravilhoso. que vocês vão chegar no público que esperam, né? Tanto na versão em português quanto em inglês, né? Muito completo, muito bom ver mais pessoas se interessando pelo agronegócio, valorizando e levando esse agro lá fora, né? Mostrando aquilo que o Brasil tem de melhor. Caterina, eu adorei conversar com você. Muito obrigado. Eu que agradeço, Divino. Muito obrigado, um abraço a todos e um ótimo dia. Obrigado. Obrigado. Eu Sucesso. conversei com a Caterine Buzo. Brigadão. Sucesso para você também. Ela é economista e é CEO da Blue BI Agro, BI de Business Intelligence, porque ela é especialista, né? Especializada em soluções de Business Intelligence e é autora do e-book Como Investir em Ativos Financeiros do Agro, né, que tem o tema em inglês também, né, Doing Agribusiness in Brazil. E nós falamos sobre como investir em ativos financeiros no agro. Se você gostou dessa prosa, deixa um like, deixa um comentário, compartilhe com outras pessoas e se inscreva nesse canal. Isso é muito importante. Um grande abraço para você e até a nossa próxima prosa. Tchau, tchau.